Nós saudamos a todos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queremos dizer a nossa alegria por estarmos de volta para o nosso mais novo encontro de hoje, onde nós podemos compartilhar da palavra do Senhor. Queremos dizer a nossa alegria em poder estar falando aos irmãos. É verdade que estamos com saudade de estarmos juntos, de podermos fazer isso de perto, de poder estar abraçando, de poder estar convivendo com vocês, apesar de que não nos é possível neste momento. Mas agradecemos a Deus essa oportunidade de poder falar um pouco da sua palavra e queria incentivá-los a que pudessem fazer isso também em outros horários, que pudessem tirar tempo para reunir a família, para estar orando, para estar lendo a palavra do Senhor, para desenvolver comunhão e crescimento. Todos nós temos necessidade de estar fazendo isso, de estar crescendo no conhecimento do Senhor. E nós estamos estudando João, e João é muito assim intenso no sentido de nos ensinar a viver uma vida com Deus, de nos ensinar a amar a Deus, a amar o nosso irmão, a ter realmente condições de poder viver o verdadeiro cristianismo aqui. E nós queremos ler hoje, para a nossa reflexão, o capítulo 4 de 1 João. Nós leremos até o versículo 11. Depois, se tivermos que aplicar alguns outros versículos, estaremos então concluindo este capítulo nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos e se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por causa ou por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Nós temos observado que João sempre nos incentiva ou nos impulsiona a vivermos uma vida de amor para com Deus e de amor para com o próximo. Amar é algo que nós devemos desenvolver. Amar é algo que não é fácil de se fazer, como diz a palavra do Senhor. Mas nós devemos estar inclinados a desenvolver este amor de Deus, que também é o amor que nós devemos desenvolver com o nosso próximo. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa reflexão de hoje, como já vimos em outras anteriores, que nós precisamos estar antenados com Deus para nós podermos viver esse verdadeiro amor. Mas João começa o capítulo 4 falando de espíritos enganadores, falsos profetas, pessoas que professam a palavra do Senhor, que ensinam ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus. Então ele começa dizendo, João começa nos prevenindo acerca daqueles que dizem ter o Espírito de Deus, no versículo 1. Então como é que nós vamos saber se essas pessoas que pregam a palavra do Senhor são pessoas que entendem ou que vivem subordinados à palavra de Deus? A advertência de João é que não sejamos ingênuos ao ponto de aceitarmos determinados ensinos teológicos ou doutrinários sem procurar realmente ver na palavra do Senhor. E nós temos o exemplo de uma igreja, de uns irmãos, que eles tinham uma preocupação muito grande. Quando eles ouviam a palavra do Senhor,
eles pesquisavam, eles procuravam confirmar se realmente aquilo era de fato a palavra de Deus. Está relatado em Atos capítulo 17, versículo 11, onde diz que os de Bereia eram mais nobres. Eles procuravam confirmar se aquilo que Paulo estava falando realmente tinha a ver com a palavra de Deus. Então João nos orienta que esses ensinos precisam ser observados, a fim de que sua origem seja confirmada se procedem de Deus ou se são ensinos diabólicos. Como é que nós vamos saber disso? Observando o que ele nos apresenta. Nós temos a orientação dele para nós então termos essa concepção daquilo que precisamos absorver para as nossas vidas. E para sabermos se os ensinos procedem de Deus, eles precisam centralizar ou reconhecer tanto a humanidade de Jesus quanto a sua divindade. No versículo 2 que nós lemos, ele diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Só que a confissão que nós vamos ver aqui, a descrição que João quer mostrar, não é só o que as pessoas vão dizer: ah, Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio para salvar a humanidade, Jesus é o Messias prometido. Isso na verdade não diz muito, porque nós vamos ver exemplos de que até os demônios, aqueles que realmente estavam inseridos nas pessoas, eles também faziam isso. Nós vemos Marcos capítulo 1, versículo 24, onde um homem possuído por aquele espírito diabólico, imundo, ele diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos ou para atormentar-nos? Bem sei quem és, que és o Santo de Deus. E em Marcos capítulo 3, versículo 11 diz: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Então até os demônios, eles sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas eles não acreditam, eles não obedecem, porque já está determinado a sua perdição eterna. Mas nós precisamos dar crédito a isso. Nós precisamos acreditar. E quando nós acreditamos, depositamos nossa fé em Jesus, nós nos moldamos à sua vontade. Nós então nos entregamos ao seu bem-querer. Nós fazemos aquilo que ele determina, porque quando nós ouvimos falar sobre confissão a Jesus, é uma confissão de subordinação, de entrega, de reconhecimento, para que Jesus possa tomar o lugar devido em nossa vida. Alguém disse certa vez que confessar Jesus envolve, primeiro, um reconhecimento da sua verdadeira identidade. Reconhecer que Jesus é providência de Deus. Reconhecer que Jesus veio porque Deus mandou. Jesus veio para ser realmente o nosso Salvador. Ele tem uma identidade. Como Filho de Deus, ele veio para resgatar as nossas vidas. Também, assim, em segundo lugar, uma proclamação aberta da fé nele. Nós que somos servos do Senhor, nós não podemos encobrir a nossa fé. Nós não podemos ter vergonha daquilo que nós cremos. Nós não podemos, em momento algum, deixar de falar daquilo que nós cremos, daquilo que Deus tem colocado em nós. Então nós não podemos negar Jesus. Nós precisamos deixar ele estar em evidência em nossas vidas, para que através disso nós possamos estar proclamando o seu nome. E em terceiro lugar, a dimensão prática da obediência à sua palavra. Como crentes, nós somos subordinados ao Senhor. E temos que levar em conta a sua palavra. Temos que observar o que ele nos manda fazer. Se nós apenas lemos e não observamos, não guardamos, não nos deixamos conduzir pela sua palavra, não tem sentido. Então nós precisamos fazer isso. Por isso João, no capítulo 5, no versículo 2, ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, quando nós amamos a Deus, nós guardamos a sua palavra. Portanto, confessar a Jesus não é simples reconhecimento de quem ele é. Como já falamos, os demônios acreditam, como lemos em Marcos capítulo 1, 24 e 3, versículo 11. E Tiago capítulo 2, 19, ele diz: crês tu que Deus é um só? Faz isso bem. Até os demônios creem e tremem.
às vezes não obedecem. Nós não podemos apenas acreditar nesses fatos. Nós precisamos apresentar Jesus como aquele que veio para mudar as nossas vidas. A verdadeira confissão é demonstrada através da sujeição ou entrega a Ele incondicionalmente, com o propósito de nós glorificarmos o seu nome. No versículo 3 diz que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Nós precisamos demonstrar isso com a nossa vida. Precisamos ter um testemunho autêntico de Jesus. Precisamos mostrar para as pessoas quanto Ele é importante em nossas vidas. Precisamos fazer com que Deus seja sempre engrandecido com o nosso viver, com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos. Em segundo lugar, João apresenta então que nós pertencemos ao Senhor. Isso é algo que nos contagia, que nos fortalece, que nos estimula, porque agora nós pertencemos ao Senhor, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus. Agora nós pertencemos a Deus, antes não pertencíamos. Agora nós temos Deus agora nos conduzindo. Agora nós somos propriedade de Deus, nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus e agora nós temos a condição de vivermos uma vida que agrada o Senhor. E João vai dizer ainda na sequência do versículo 4, por isso podemos vencer aqueles que ensinam ensinamentos errados, os falsos profetas, podemos vencer as hostes demoníacas, podemos vencer o mundo, podemos vencer tudo que se opõe à nossa vida com Deus. E ele continua no versículo 4 dizendo, por isso ele nos concede sempre a vitória. O Senhor nos dá a vitória, por quê? Ele nos apresenta algo muito importante para nós. Quando ele diz que nós então temos a condição de vencer, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se nós temos Deus conosco, nós temos a vitória assegurada. É Deus que conduz as nossas vidas. É Deus que nos estimula, é Deus que nos orienta e por isso nós então podemos ser vitoriosos. O que fazer então? Descansar no Senhor, esperar no Senhor, saber que nós temos a promessa de um dia estarmos com Ele na eternidade. Isso deve então configurar em nossos corações o desejo ardente de lutar por uma vida que agrade o Senhor, por uma vida que glorifique o seu nome, por uma vida que mostre que nós somos dependentes dele. E continuando esse raciocínio, João também diz que aquele que conhece a Deus, ele ouve ao Senhor. Ouve aqueles que pregam a palavra do Senhor. Em João 8,47, João também escrevendo no Evangelho, ele diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Tenha prazer, tenha alegria em ouvir a palavra do Senhor. Nesses momentos em que estamos em reclusão, existem várias pessoas pregando a palavra. A nossa igreja mãe também faz isso aos domingos, às 18h30, às quintas-feiras, às 19h30. Que vocês possam tirar um tempo para acompanhar também, para aprender do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos a necessidade de estar nos alimentando de Deus. Assim como o nosso físico, o nosso corpo precisa do alimento físico, nós também precisamos alimentar o nosso espírito. E é o momento que nós separamos para Deus, que nós vamos crescendo, que vamos nos fortalecendo e temos a condição de nos desenvolver no Senhor. Faça isso, aproveite o momento. É o momento de aproveitar com a família, é o momento de aproveitar individualmente, é o momento de procurar o Senhor, de colocar a vida à disposição do Senhor. Nós só faremos isso se nós reconhecermos que Deus é Senhor de nossas vidas. Eu quero crer que você que está nos ouvindo neste momento tenha essa concepção de que precisa ser servo, que precisa colocar Deus como Senhor absoluto do seu viver. Deus que é o melhor para cada um de nós. E Deus nos ordena então a fazer aquilo que lhe agrada, para que nós tenhamos a sua aprovação em todos os nossos momentos. Continuando no texto, do versículo 7, João nos ordena a amar uns aos outros. Amar ao nosso irmão é uma tônica dessa epístola, ou seja, dos escritos de João. João sempre nos impulsiona, nos induz a olhar para o nosso próximo, a amar o nosso próximo. Ele vai dizer porque o amor procede de Deus. Deus é que nos dá a condição de amar. Deus nos dá a condição de fazer com que as pessoas sejam assistidas. Deus nos dá a condição de nós olharmos
com um olhar diferente para as pessoas, porque Deus coloca isso em nossos corações. No versículo 7 ele continua dizendo que todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, é uma confirmação de uma transformação que já ocorreu em nossas vidas. Porque aquele que ama conhece a Deus. Pelo contrário, se nós não amarmos, nós vamos dizer que nós não conhecemos. Porque no versículo 8 ele diz, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Ou seja, se eu demonstro amor, se eu demonstro compaixão, se eu olho para o meu irmão e tenho satisfação em estar com ele, eu estou demonstrando amor e estou dizendo que eu pertenço ao Senhor, porque é uma confirmação do que João está nos apresentando. Se, pelo contrário, eu não faço isso, se eu não tenho o coração aberto para o meu próximo, para o meu irmão, João vai dizer que é porque eu não conheço o Senhor. Versículo 8. E no versículo 8 ele vai dizer ainda, porque Deus, ele é amor. O amor de Deus é algo insondável. Nós não podemos nem descrever quão grande é o amor de Deus. Deus, ele nos ama com uma intensidade que nós não podemos nem descrever, porque ele é o verdadeiro amor. O versículo 19, que nós não lemos, ele diz que nós amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa de nos amar, de querer o melhor para nós, de mudar nossas vidas, de dar o seu melhor para que nós pudéssemos ser assistidos. E ainda também no versículo 16, João vai escrever e dizer, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Ele vai dizer, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Como é que você tem encarado isso? Tem permanecido no amor de Deus? Tem permanecido no Senhor? Você tem aguardado isso de Deus? 17, ele diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. Tenhamos confiança no dia do juízo. Se nós amarmos a Deus, se nós amarmos ao nosso próximo, Jesus disse que nós cumprimos toda a lei. E nós então não teremos medo do dia do julgamento, do dia do juízo. E como ele é, também somos neste mundo. Jesus muitas vezes foi rejeitado. Nós podemos ser rejeitados. Foi perseguido. Nós podemos também ser perseguidos. Nós podemos ser aceitos, como ele foi aceito por algumas pessoas. O que importa para nós é mantermos a nossa confiança no Senhor. Em quarto lugar, João apresenta a manifestação do amor de Deus, em que Deus enviou seu Filho único. Versículo 9 vai mostrar que Deus se manifestou, ou nisso se manifestou o amor de Deus, em Deus haver enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio dele. Se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos ainda inseridos em nossos pecados, presos. Mas quando Jesus veio, Jesus nos deu a liberdade de abraçar ao Senhor pela fé. Jesus então veio para nós então termos uma mudança firme e constante em nossas vidas, através do que Ele fez. Jesus veio com o propósito de nos redimir, de nos conceder a oportunidade de nos aproximar de Deus. Como lemos, nós éramos antes inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos de Deus. Pelo que Jesus fez, o seu sacrifício na cruz, pela maneira como ele realmente tratou e trata cada um de nós. Então, João vai nos apresentar que nós podemos então reconhecer isso. E Deus enviou Jesus para mudar a história da nossa vida, para que vivamos por meio dele. O versículo 9, que nós lemos agora, é para que vivamos por meio dele, através dele e para ele. Isso é importante. Também o versículo 14, ele vai dizer, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Então Jesus veio para isso, para salvar a cada um de nós, para nos dar a perspectiva de uma vida com Ele na eternidade. E também para amarmos uns aos outros. Versículo 11 diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O amor que nós devemos desenvolver deve ser vertical.
no sentido para Deus, e horizontal no sentido ao nosso próximo. É assim que nós devemos viver, porque é assim que Deus nos ensina. No versículo 12 ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Para eu alcançar o amor de Deus, eu tenho que amar ao meu irmão. Eu não posso dizer que amo a Deus e deixar de amar o meu próximo. Eu preciso viver uma vida de amor. E o versículo 13, que nós acabamos de ler, também dizem que Deus nos deu o seu Espírito. É o Espírito de Deus que coloca em nosso coração o fruto e faz com que nós então vivamos isso. Porque o primeiro fruto do Espírito é justamente o amor. O amor, a alegria, a paz, a tranquilidade. Isso nós precisamos desenvolver. E é o Espírito Santo de Deus que faz isso em nós, que modifica nossas vidas, que nos converte, que nos ensina, que coloca em nosso coração a vontade de servir o Senhor, e submissão e reconhecimento. Se nós amarmos a Deus acima de tudo e amarmos ao nosso próximo, nós estaremos cumprindo a lei do Senhor. Em quinto lugar, João apresenta a necessidade de confessar Jesus. Nós já falamos no início que confessar Jesus não é simplesmente dizer que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias. Compreende mais do que isso. Compreende uma entrega, um reconhecimento. E no versículo 15, João vai apresentar que para que nós então confessemos a Jesus de verdade, nós precisamos fazer isso para que Deus permaneça em nós. Versículo 15 diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Se eu confesso Jesus, Deus vai estar dirigindo, conduzindo a minha vida. Quando eu entrego a minha vida, quando eu me submeto a Ele, quando eu me deixo conduzir por Ele. E também vemos no final do versículo 15 que ele diz: e Ele em Deus, ou seja, há uma reciprocidade. Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. No versículo 18, nos apresenta algo também importante. João apresenta que no amor não existe medo. Alguém disse certa vez que essa afirmação de João resultou que as pessoas tinham medo daquilo que poderia acontecer. Então eles antecipavam a dor, a tortura ou mesmo o castigo. Tinham medo. Mas nós acabamos de ler que aquele que ama ao Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor, não tem medo então no dia do julgamento. Se nós então amamos a Deus nós não podemos ter medo do que vai acontecer. Até porque nós temos um lugar assegurado com Deus na eternidade. João afirmou que a pessoa que permanece em relacionamento de amor com Deus não precisa sentir medo dele. Se uma pessoa está com medo de Deus é porque ainda não tem um relacionamento maduro com Ele. E nós vemos no versículo seguinte que à medida que o amor de Deus cresce, o medo é lançado fora. A expressão é enfática: o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus é original. O nosso amor é meramente uma resposta ao eterno amor de Deus. Isso o versículo 19 diz: Deus nos amou, por isso nós também amamos. A capacidade de amar nos é concedida pelo amor de Deus derramado em nossos corações. Então, nós amamos porque o Senhor nos ensina a amar. E Deus nos amou de forma incondicional quando nós estávamos mortos em nossos pecados, afastados de Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Que Deus mostra o seu amor para conosco, que mandou Jesus quando nós estávamos ainda confinados em nossos pecados. Então, por isso que alguém escreveu certa vez e disse: o amor é o antídoto para o temor. Onde há amor aperfeiçoado, o próprio terror da morte desvanece, o que é amplamente demonstrado pelos mártires. Ou seja, aqueles que morreram pelo Evangelho por causa de Cristo não tiveram medo, porque confiavam na providência de Deus, porque esperavam no Senhor. Deus é aquele que nos conduz em triunfo, porque maior é o que está em nós, como João diz, do que o que está no mundo. Então nós precisamos amar a Deus e nos propor a servi-lo incondicionalmente. João também apresenta que o amor precisa ser verdadeiro. Versículo 20 ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a Deus, não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ou seja,
precisamos amar de verdade. Se não amamos de verdade, não podemos alcançar o favor de Deus. Versículo 21, para encerrarmos, diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É um desafio para cada um de nós. Reconhecer então que Deus nos propõe algo muito importante para o nosso viver. Precisamos observar no início aquilo que está sendo falado, pregado, anunciado, para que possamos confirmar se são ensinamentos provenientes de Deus ou não. Se são pessoas que pregam a palavra de Deus ou simplesmente seus interesses. Ou mensagens colocadas ou pautadas ou confirmadas em textos fora do contexto. O que nós precisamos fazer é colocar isso diante de Deus, pedir sabedoria para Ele. E reconhecer que Jesus, quando veio para colocar em nossas vidas um novo momento, uma nova vida, uma nova experiência. E isso através da ação do Espírito de Deus, em nos fazendo amar, em nos fazendo conhecer o seu senhorio sobre nós, em nos fazendo conhecer a palavra dele e nos dando a condição de vivermos, porque ele é grande em nós. Nunca esqueçamos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso temos vitória no Senhor. Por isso a graça de Deus está sobre nós e por isso a proteção de Deus está sempre em nós, em nossas vidas, em nossos lares. Que assim Deus nos abençoe e nos ajude a procurarmos sempre amar e servir ao Senhor com todo o nosso coração. Deus nos abençoe.